Bom, como vocês já viram o processo de comprimido, agora nós iremos falar sobre as cápsulas. Tá? As cápsulas elas são uma forma farmacêutica sólida, amplamente utilizada nas farmácias de manipulação. Podemos defini-las como forma farmacêutica que possui involucro duro ou mole. Então, as cápsulas ela pode ser considerada cápsulas duras ou cápsulas moles, que conforme vocês vão estar vendo os slides, a gente vai estar mostrando a diferença da cápsula dura e cápsula mole. A cápsula ela é muito utilizada em farmácia de manipulação, mas também tem indústrias que utilizam cápsulas. Suponhamos que isso aqui é uma cápsula. A cápsula tem um envoltório e tem uma tampinha. Essa tampinha ela se desprende, tá? Ela se desprende ficando assim. Aí você coloca essa parte numa placa e ali você começa a encher esse corpo dessa cápsula com pó. Tudo bem? As cápsulas ela podem ser de origem de gelatina, de origem animal, de origem vegetal, tá? E tem cápsulas hoje feitas de amido. Tá ok? Então, só para vocês entenderem, as cápsulas hoje em dia é muito utilizado na farmácia de manipulação. A indústria também utiliza cápsula, mas a farmácia de manipulação utiliza bem mais. A indústria ela prefere mais usar comprimidos. A farmácia de manipulação ela usa mais a forma farmacêutica de cápsula. Tá? As cápsulas ela tem diversos tamanhos. Cada tamanho de cápsula ela é produzida e co-especificada por um número. Então, quando vocês estarem trabalhando na farmácia de manipulação, vocês vão estar vendo cápsula 0, ela tem um tamanho. Cápsula 00, tem outro tamanho. Cápsula 0, 0, 0, 3 zeros, assim, é outro tamanho. Então, a cápsula vai cápsula 1, cápsula 2, cápsula 3, cápsula 4, cápsula 0, cápsula 00, cápsula 000. Então, isso vai definindo o tamanho da cápsula e a quantidade que ela consegue comportar de ativo e de excipiente. Tá ok? Quais são as vantagens da cápsula? Como eu já falei, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. As vantagens das cápsulas é que ela mascaramento de odor e sabor. Então você consegue, na hora que você coloca a cápsula na boca, você consegue mascarar o odor e sabor. Você consegue enganar suas papilas degustativas, eliminando esse sabor e odor. Facilita a liberação do princípio ativo, possibilita revestimento. A cápsula você também consegue revestir, tá? No caso, quando você também reveste a cápsula, você faz esse revestimento para que a cápsula não se desintegre no lugar onde ela não deveria desintegrar. Então, por exemplo, você quer que a cápsula sua desintegre no intestino, não no estômago. Você faz um revestimento naquela cápsula para ela só se romper no intestino. Tá ok? Um exemplo. Boa estabilidade, proteção contra luz, ar e umidade. A cápsula ela consegue proteger o fármaco de luz e umidade. Ótima precisão na dosagem. Fácil administração e boa aceitação pelos pacientes. Você consegue fazer a cápsula rapidamente. Eu vou ver se eu consigo mostrar como que é feito o processo. Possibilidade de obtenção de pequenas quantidades. Você consegue fazer fármacos que têm a dosagem pequena. Você consegue fazer cápsulas menores. Tá? Melhora do aspecto comercial. Ocupa pequenos volumes. Baixo risco de contaminação cruzada. Quais são as desvantagens das cápsulas? Porque, como eu falei, tudo na vida tem a vantagem e a desvantagem. Porém, mesmo com um grande número de aspectos ao seu favor, podemos citar algumas desvantagens, como não são fracionáveis, mesma coisa do comprimido.
você não consegue fracionar a cápsula, uma vez que ela está com aquela dosagem, você vai ter que tomar aquela dosagem. Ela adere com facilidade à parede do estômago, incompatibilidade com substâncias higroscópicas, desliquescentes e fluorescentes e a dificuldade de administração em crianças e idosos. Então, as cápsulas ela também têm essa desvantagem de ser administrada em crianças e idosos. Por quê? Às vezes tem fármaco que vai numa quantidade grande e acaba indo numa cápsula grande. Então, idoso e criança têm aquela dificuldade de deglutição daquela cápsula. Então, pode ocorrer isso. Classificação das cápsulas. Podemos classificar as cápsulas em relação à composição do seu envoltório, em relação ao seu tamanho. Podemos classificá-las em dura, mole, gastroresistente, de liberação entérica e de liberação modificada, liberação prolongada. Cápsulas duras. As cápsulas duras, hoje, na maioria das farmácias, ela suponhamos aí 80% do que é fabricado numa farmácia de manipulação. A gente colocou aqui cerca de agente opaco, apresenta cerca de 8 a 16% de ar. Então, suponhamos que a cápsula dura hoje é 80% do que é produzido numa farmácia de manipulação. As cápsulas duras são essas aqui, ó, no desenho. Tá vendo? Essas são as cápsulas duras. Ela tem um envoltório e um corpo, onde você puxa, desencaixa a parte da superfície para poder colocar o fármaco. Tá? As cápsulas mole, quem já viu aquelas cápsulas de ômega 3? As cápsulas mole, ela permite que você tenha líquido dentro da cápsula, que são igual aquelas cápsulas de ômega 3. Quem já viu, quando você abre aquela cápsula ou você fura aquela cápsula de ômega 3, ela sai um líquido. Então as cápsulas mole, além de ser maleável, ela permite que você coloque produtos líquidos ou semissólidos dentro dela. Tá? Cápsulas duras, você consegue a obtenção de pó. Cápsulas mole, você consegue colocar líquidos dentro dela. Cápsula gastroresistente. São cápsulas destinadas a resistirem ao suco gástrico. Então, por exemplo, você tem um problema que você precisa que aquela cápsula não desintegre no seu estômago, que ela tenha que se desintegrar, no seu intestino. Um exemplo, você vai fazer o revestimento daquela cápsula para que ela possa suportar o suco gástrico, para que ela possa passar sem desintegrar aquela cápsula pelo suco gástrico, para ela só desintegrar, um exemplo, se fosse para desintegrar no estômago, ela ia passar pelo suco gástrico do estômago, ia se desintegrar apenas no intestino. Então, por exemplo, você quer que o fármaco não seja absorvido no estômago, ele não seja desintegrado no estômago. O que você vai fazer? Você vai revestir a cápsula para que ela possa suportar o suco gástrico do estômago, para ela poder passar sem desintegrar pelo estômago, para ela só ser desintegrada no intestino, como exemplo. Tá? Cápsulas de liberação modificada. Essas cápsulas são desenvolvidas com o intuito de possibilitar um melhor aproveitamento do fármaco pelo organismo, pois promove uma otimização de distribuição do fármaco, evita flutuação indesejáveis da concentração, melhorando assim a biodisponibilidade do medicamento. Então você consegue, através da cápsula de liberação modificada, você consegue fazer com que o fármaco ele seja liberado aos poucos, para que ele vai desintegrando as cápsulas, mas ele vai sendo liberado de pouco em pouco.
não de uma única vez.